Bom, hoje nós vamos falar do fundamento mais perigoso que existe. Fundamento de buraco. Buraco de Egum, para quem o mais comum conhecido por aí, né? Buraco de Egum. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: eu tenho provas de gente viva. Eu não conto aquela história do fulano que faleceu lá. Não. As pessoas que... O fato que eu vou relatar aqui tem pessoas vivas que podem comprovar essa história que eu estou contando. Eu sou a única pessoa que eu conheço no Brasil que eu conheça. Pode ser que tenha alguma outra pessoa, não estou dizendo que eu sou o único. Mas eu sou a única pessoa que eu conheço no Brasil que tem um Egum enterrado, e ele está enterrado a mais de 150 quilômetros da minha casa, num mato, tá? Porque eu não sou louco nem doente mental de enterrar um Egum dentro do meu terreno. Como algumas pessoas fazem por aí, não sabem nem o que estão enterrando. Quando eu tinha oficina ainda, oficina mecânica, por isso que eu digo que eu tenho provas disso tudo que eu vou contar aqui, porque tem pessoas vivas que sabem dessa história, que acompanharam essa história. Quando eu tinha oficina, eu tinha um pai de santo lá, o pai B do Bará. E o pai B do Bará tinha um filho de santo, e o filho de santo brigou com ele. Coisa de briga de pai de santo com filho de santo. E aí esse rapaz, na época eu tinha 23 ou 24 anos, por aí. Ele queria sair da mão do pai B do Bará e vir para a minha. Porque tentaram levar ele para uma outra casa. O pai B do Bará disse, não, ele disse, eu quero ir para a mão do Adriano. O pai B do Bará disse, não, o Adriano, o teu aprontamento é maior do que o dele, então tu não pode ir para a mão dele. É básico isso, tá? Tu não pode ir para a mão dele. Tu tem que ir para a mão de uma pessoa que tem uma obrigação maior que a tua. Então eles foram até a casa de um outro pai de santo, porque esse já é falecido. Esse é falecido. E jogaram. Esse rapaz era de Iemanjá com Ogum. Os orixás, o orixá de cabeça dele era Iemanjá e de corpo era Ogum. Só que no jogo que o pai de santo fez e o pai B do Bará estava junto, quem respondia era Ogum. Pela cabeça dele respondia Ogum. E ele disse, como ele já tinha iniciado a obrigação com Iemanjá, e ele se considerava filho de Iemanjá, e ele era filho de Iemanjá, eles que não ia trocar. Mas o pai de santo disse que só faria se desse ele para Ogum. E ele não aceitou. Depois de alguns anos, a gente foi entender. Depois de alguns anos, modo dizer, um ano depois o pai de santo esse morreu. E aí é óbvio, a gente pensou, né, em Ebu, o orixá mudou. Por quê? Porque sabia que o rapaz não ia aceitar trocar de Iemanjá para Ogum. Porque o pai de santo ia morrer. E foi o que aconteceu. O pai de santo morreu. E esse rapaz continuava ainda na mão do pai B do Bará, porque o pai B do Bará não conseguiu passar ele para a mão do pai de santo, esse que era irmão de santo dele, que ele tinha indicado. Aí ele vai para uma outra cidade onde o pai B do Bará apresenta ele para um cara que é filho de Odé, para fazer a obrigação dele. Ele foi lá conhecer o cara, quando voltou, disse para mim, Adriano, não dá. O cara não sabe nada. O
cara não tem condição nenhuma. O cara jogou lá, faz a obrigação certinha para mim, para Iemanjá, até vir lá as coisas. Mas o cara não sabe nada, é totalmente perdido. Eu quero vir para tua mão. Eu digo, mas para minha mão tu não pode vir, tu sabe disso. Aí passou... Cara, aí eu vou mentir para você se eu disser o que aconteceu, porque eu não sei se ele saiu da mão do Pai B do Baral, ou se ele se afastou. Eu não sei. E isso, sinceramente, eu não sei. Eu sei que um dia ele chegou na oficina e disse assim, eu vim aqui, quero trabalhar para ti. E eu disse para ele, mas meu filho, tu não entende nada de oficina, o que tu vai fazer aqui? Ele disse, não, tu não entendeu. Eu vou morrer. Ele tinha 23 anos, 23 a 24. Eu vou morrer. Eu disse para ele, cara, morrer todo mundo vai, mas a tendência, como eu tenho 15 anos a mais que tu, acho que uns 15 ou 20 anos a mais que ele, eu digo, a tendência é que eu morra primeiro. Mas ele, não, eu vou morrer em seguida. Tenho certeza. Eu digo, então tu vai morrer então, já que tu disse que vai morrer, eu não discuto. Se tu vai morrer, o que tu quer que eu faça? Bom, primeira coisa, eu não quero que tu deixe, as minhas obrigações ainda estão na casa do Pai B do Bará. Eu vou lá e vou roubar. Olha só. E ele foi lá e roubou. Cara, eu tenho que rir dessas histórias porque ele foi um grande amigo. Ele é um grande amigo até hoje. Ele roubou a própria obrigação e colocou no lugar uma obrigação falsa. Ele fez uma obrigação falsa em casa e colocou no quarto de santo do pai de santo dele. Que era o Pai B do Bará, estava lá ainda. Mas ele tinha abandonado o Pai B do Bará, ele não ia mais lá. Mas ele foi lá e botou a obrigação lá. Aí ele pegou meningite. Cidade do interior, até que se descobrisse que ele estava com meningite. Era tarde demais, ele faleceu. Mas antes de falecer, ele me trouxe a obrigação dele. Disse, está aqui a minha obrigação, está aqui as minhas guias, as verdadeiras, as que eu vou usar de agora em diante, não são mais as verdadeiras vão ficar contigo e a minha obrigação vai ficar contigo. E quando eu morrer, tu não deixa ninguém botar a mão em mim. E me enterra, faz um buraco. Eu quero trabalhar para ti. Eu não vou contar detalhes. Ele morreu numa terça-feira. Eu não tinha e nem tenho conhecimento para fazer o ritual para despachar um corpo. Bem porque eu não segui muito o ritual de orixá, muito pouco. Então eu não tenho esse conhecimento todo para fazer isso. Eu não me meto a fazer aquilo que eu não sei. Não fico inventando coisas. Se eu não sei, eu digo que não sei. Mas fazer o buraco eu sabia, meu chapa. Até porque quem me ensinou foi ele mesmo. Que ele sabia. Ele tinha muito mais tempo de religião. Nesse meio, ele tinha muito mais tempo que eu. Embora ele tivesse menos idade, ele tinha sido criado dentro do culto ao orixá. Então ele tinha muito mais conhecimento sobre o orixá do que eu.
Então ele me passou tudo que eu tinha que fazer. E eu fiz. No dia que estavam preparando o corpo, ajeitando o caixão, rebentando guias, eu estava lá. Eu sabendo que tudo que eu estava fazendo ali, por orientação do pai B que estava em Porto Alegre, eu estava fazendo porque eles me pediram para dar tempo do pai B chegar. Porque o pai B não ia conseguir chegar para fazer. E era em mim que ele confiava. Então ele me passou, disse, tu vai fazer isso, vai fazer aquilo, que eu não sabia. Eu sabia fazer o buraco que o outro tinha me ensinado. E quando eu fui fazer essa obrigação, o buraco já estava feito. Porque na segunda-feira o pai B do Bará me ligou e disse, amanhã ele vai sair do hospital. Quando o pai B disse para mim, amanhã ele vai sair do hospital, eu sabia que ele ia sair dentro de um caixão. Eu já tinha essa convicção. E ele morreu numa terça-feira, 2 horas da madrugada. Eu levantei de noite e cavei o buraco. Peguei meu carro, fui até uma beira de rio, próximo ao rio, cavei um buraco, joguei toda a obrigação dele lá para dentro. No momento que eu recebi a ligação que ele tinha morrido. Porque até trazerem o corpo, que vinha de Porto Alegre, para dar tempo de eu fazer o que tinha que fazer. Então, quando eu fiz a obrigação, a falsa obrigação, de despachar o corpo ali, os santos, tudo, o dono da funerária era religioso, tinha raiva de mim, tinha um ódio de mim, hoje é meu amigo, tinha um ódio de mim. Ele disse, eu era muito amigo do fulano, posso quebrar o buri dele? Pode. Pode, o buri era falso. O buri verdadeiro já estava enterrado. O legum já estava comprado. E ele quebrou lá o buri lá. Pois um dia ele foi lá dizer, o Adriano pensa que eu estava brincando, quando eu quebrei o buri lá, eu pedi tudo que eu tinha que pedir de maldade para o Adriano. E ele foi dizer logo para minha mulher começou a rir dele, disse assim, tu acha que o Adriano nasceu ontem? Tu acha que ele ia entregar na tua mão o buri verdadeiro do cara? Se tudo que vocês fizeram lá foi uma palhaçada. E eu te provo porque tem o fulano de testemunha quando o Adriano sentou e acertou com o cara ainda vivo que o Adriano ia fazer um buraco e enfiar ele para dentro. Então é por isso que eu digo, quando o cara vai dar um passo, eu já dei antes, meu chapa. Eu já preparei. Hoje nós somos amigos. Tomamos uísque junto. Não fizemos mais festas juntos, não nos divertimos mais porque ele mora distante e a gente não tem se encontrado muito. Mas era um grande amigo, depois a gente brigou por um erro meu, tá? Fui eu que errei, não foi ele que errou. Fui eu que errei, eu errei com ele. Mas isso não posso contar. Eu errei com ele. Então eu sei o porquê que ele tinha mágoa de mim, sei porquê que ele tentou me ferrar e não levei isso em conta. Só não deixei acontecer porque eu sou trouxa, não sou bobo. Ele era bom no que fazia. Ele era e é bom no que faz. Eu respeito quem é bom no que faz. Eu não respeito quem não sabe nada. Ele não, ele conhecia, ele sabia o que estava fazendo. Se o buri fosse verdadeiro, ele tinha me ferrado. Mas eu não ia deixar, né? Eu tomei minhas precauções antes. Então, o buraco de egum que eu tenho é um buraco de egum de alguém que eu conhecia e que se ofereceu para ir para dentro do buraco. E que me deixou uma lista dizendo, olha, tu vai me tratar assim, assim, não me bote arroz com galinha. Eu nunca comi arroz com galinha na minha vida, Adriano. Eu gosto de tomar café. E aí, deu a lista do que ele gostava de comer. E é assim que eu mantenho ele. Uma vez por ano só, tá? Quando eu vou lá, converso com ele.
Às vezes eu vou onde ele está enterrado, sei que ele não está lá, mas me sinto bem indo lá. Foi um grande amigo. Então, se alguém tem um buraco bem feito, pode ser que outros tenham, mas que conheça o Egum e que a pessoa em vida disse: eu quero ir para o buraco, quero que tu cuide de mim, esse alguém sou eu. Já contei isso em outro vídeo. Mas o buraco ele é tão perigoso. Eu poderia ir lá cavar lá onde ele está e trazer ele para cá. Poderia colocar ele aqui. Mas é perigoso. O Egum é faca de dois gumes, e ele estando aqui, eu ia ter que tratar. É mais um que eu ia ter que tratar. Eu já tenho que tratar do Exu. E aqui eu ia ter que tratar. E lá eu tenho um acordo com ele. Uma vez ao ano. Aqui eu ia terminar mexendo, pedindo coisas para ele fazer para mim. Não quero isso. Mas lá no Paraná aconteceu um caso que foi uma tragédia. Estávamos numa casa, na casa do pai Adão do Destranca-Rua, já falecido, pai Adão do Destranca-Rua, uma pessoa por quem eu tinha um grande respeito. Eu nem gostava de ir lá, pela maneira com que o Adão me tratava. Que ele me tratava mal? Não. Muito pelo contrário. O Adão parava a sessão quando eu chegava sempre, o pai Tony do Exu Rei, que é o presidente do África do Sul, a mãe Vera da rainha, ou a minha esposa, e nós chegávamos lá e parava a sessão. Sabe? Era uma coisa que eu achava demais aquilo. Mas um dia durante um ritual de Exu, uma gira de Exu, o Exu do pai Adão estava atendendo. Eu fui saber isso depois, tá? O Exu do pai Adão estava atendendo, eu estava incorporado também. Eu fiquei sabendo da história depois. E um Exu da casa, que na verdade eu não sei se ele era bem da casa, ele estava sempre lá, mas eu não sei se ele era da casa. Ele foi até a minha esposa e disse umas coisas para ela, e ela meteu o dedo na cara dele. Meteu o dedo na cara dele. O senhor Exu tem todo o direito de o senhor dizer o que quer, mas se me diz o que quer, vai escutar até o que não quer. Porque eu respeito o senhor veio aqui me desrespeitou, vem dizer bobagem para mim. O senhor não sabe quantos anos eu tenho de religião. E aí vem me contar que tem um buraco aqui no centro da sua terreira que tem um corpo enterrado. Se vocês têm um corpo enterrado dentro da terreira, daqui a pouco vai dar uma zebra. E o Exu começou a discutir com ela e ela disse: então nós vamos ver no que vai dar. O Exu deu a entender para ela assim: não, a senhora está brincando, não acredita que eu estou dizendo, eu vou lhe provar. Ela disse: não vai provar nada. O senhor está dizendo, o senhor prova para os seus, não para mim não precisa provar nada. O senhor veio aqui para me assustar, se enganou. Naquela época, tinha uma amiga lá que já faleceu, que era a mãe Rejane da Oxum. Pessoas que fazem falta na vida da gente. Pessoa boa, pessoa de bom coração. Pessoa que... Sabe aquelas pessoas que tu não consegue substituir na tua vida? Mãe Rejane da Oxum era assim. Não conheci ninguém que substituísse aquela senhora.
infelizmente morreu de depressão. Todo mundo que ajuda muita gente termina sofrendo disso, por ver, por ser bom e não conseguir entender que o mundo ele não é bom. Esse mundo ele não é bom. O mundo jaz no maligno. E estávamos no Paraná, isso aconteceu, e um mês depois, eu, o pai Tony, a mãe Vera não estava mais lá, já tinha descido para Porto Alegre, isso foi em Curitiba. Tem vídeos até hoje na internet. Chacina em terreiro de Umbanda, procurem, vocês vão encontrar. E a mãe Vera ligou pedindo que o pai Tony descesse para Porto Alegre. E nós tínhamos era um sábado, o pai Adão ia tocar. E eu não estava com muita vontade de ir, passei na casa da mãe Rejane, o pai Tony muito emotivo. Vocês conhecem o mestre Tony, brigão, tá? O pai Tony é puro coração, não vão atrás daquele negócio que ele grita, que ele briga, faz parte. Ele é muito coração. Ele não conseguiu descer do carro, porque ele não conseguia se despedir da mãe Rejane, que a gente chamava de Xuxa. Ele não conseguiu se despedir. Ele gostava tanto daquelas pessoas que ele se botou a chorar e não conseguiu descer do carro. E aí eu desci do carro, me despedi dela, perguntei para ela, tu vai na sessão na casa do pai Adão, lá do Destranca-Rua? Diz ela, eu estou pensando em ir. Eu disse para ela, não vai. Evita de ir lá. Ele trata a gente muito bem, mas alguma coisa está errada. E a mãe Vera ligando, que a gente tinha que descer, E nisso nós já havíamos decidido que nós íamos descer. Pegamos a estrada para Porto Alegre 10 horas da noite. Quando foi 11 horas, 2 pessoas puxaram 2 pistolas e mataram 5 pessoas lá dentro. E com certeza, eu, pai Tony, teríamos morrido. Egum plantado dentro de uma casa? Será que foi isso? Não sei. Tinha realmente um corpo enterrado lá? Não sei. Mas o Exu disse que tinha. Mas não foi o Exu do pai Adão. Não. O Exu lá que eu não sei nem quem era. Mas esse cara que disse, morreu também. Morreu ele, morreu o pai Adão. Morreu uma menina de 5 anos, campeã estadual de xadrez. Me lembro que o pai Tony ia fazer uma homenagem para ela. Morreram 5 pessoas, 7 pessoas foram baleadas. Como é que ficou o caso? Eu não sei. Não. Acompanhei na época, mas hoje não me lembro o que aconteceu. Mas prenderam. Prenderam, se não me engano. Depois um deles morreu, um dos assassinos morreu. Não entra no mérito aqui do porquê, porque eu também não... Cada um diz uma coisa, então... Não tenho provas, então não vou falar. Eu só falo aquilo que eu posso provar. Mas então, o terceiro e mais perigoso ritual que existe é o buraco de Egum. Cuidado. Cuidado com o que tu está fazendo. Não sabe cuidar, não te mete. Não sabe quem é que está enterrado ali, quem é que tu botou naquele buraco, não te mete. Que uma hora ele vai te ferrar.
Mais cedo ou mais tarde, meu chapa, tua vida vai virar do avesso. Não tenho dúvida, porque todo mundo que eu conheço que tem um buraco desse, passou por situações na vida que não tinham necessidade nenhuma de passar. Nenhuma. Talvez não esteja ligado ao buraco, não, talvez não, mas tu vai arriscar. Isso é uma escolha tua. Mas que todo mundo que tem esse tipo de coisa em casa se incomodou, meu abraço a todos vocês.